Quem não gosta de andar na frente? De pisar fundo na direção dos sonhos? De seguir no caminho das conquistas? De cruzar a linha de chegada da felicidade? E ter o privilégio de viver momentos? Seja cliente Alberg. Você investe em momentos e a gente cuida do resto. Sejam bem-vindos a mais um programa Nasci pra Vencer. E hoje nós estamos aqui com uma entrevista super especial. Nós vamos entrevistar um atleta diferenciado. Quem é ele? É o Ale Paiva. Olá, turma. Sou Alexandre Paiva, atleta com diabetes. E hoje estou aqui para conversar com o Adriano. Carol, obrigado pela oportunidade. E vamos de bate-papo, né? Vamos de bate-papo. Vamos conversar com o Alexandre, então. Ale, como você disse, você é um atleta... O Adriano disse um atleta diferenciado porque você é um atleta que tem diabetes. Hoje fala-se muito de diabetes, mas a gente sabe que tem vários tipos de diabetes. Então eu queria que você contasse um pouquinho, para quem está nos assistindo hoje, qual o tipo de diabetes que você tem, quando você descobriu essa diabetes? A diabetes hoje, nós somos no Brasil 16 milhões, né, pessoas com diabetes. E tem diversos tipos de diabetes. Eu tenho diabetes tipo 1. A diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, onde eu não tenho produção nenhuma de insulina. Então eu preciso ter um aparelho ou um controle, uma terapia com que eu faça a infusão da insulina no meu corpo. Então eu tomava, por exemplo, quando eu descobri a diabetes, que foi em 2009, quando eu tinha 19 anos, primeiro de tudo, né, o diagnóstico em si causa muito impacto nos hábitos da família. Não só meu, mas também causou nos hábitos da família. E aí depois vem toda a terapia na questão de infusão de insulina, que no caso eu tomava 5 injeções por dia de insulina para conseguir controlar a glicemia. Porque diferente de uma pessoa sem diabetes, no meu caso, eu tenho que controlar exatamente o quanto de glicemia que eu consigo manter no alvo entre 70 e 180. Você descobriu então que você tinha 19 anos. 19 anos. Hoje você está com? Hoje eu estou com 31. 31. Eu te conheci quando você tinha 19, acho que 19, né? Porque eu lembro que eu me assustei, não sei se a palavra certa seria me assustei, quando eu vi você tomando a insulina por meio de injeção, né? Se aplicando. Aplicação, que é exatamente, acho que faz parte do diagnóstico em si, né? Quando eu falo da palavra diagnóstico, não só a palavra em si de descobrir a diabetes, mas também envolve muito a questão da família, do apoio da família, da forma com que você vai tratar isso, das mudanças de hábitos que vão vir com isso, que para mim, por exemplo, lá em 2009, o Alexandre com diabetes em 2009 e o Alexandre com diabetes hoje em 2021, são pessoas totalmente diferentes. Eu quero falar um pouco dessa diferença, pessoas totalmente diferentes. Então, em 2009, você levou um baque também e pensou no seu futuro, fala, caramba, eu vou conviver com isso até quando? Até o final da minha vida. Fala um pouquinho dessa crise. Teve uma crise existencial em você por ser tão jovem e descobrir que agora você estava refém da insulina? Com certeza. Não só para mim, mas os meus pais se sentiram culpados pelo fato de eu ter diabetes. Quando eu descobri a diabetes, nada me levou a ter diabetes, né? Os hábitos eram saudáveis, eu já praticava esporte, mas isso foi alguma coisa por parte nervosa, isso pelo diagnóstico do médico, que desencadeou alguma coisa que eu teria mais no futuro. Então, a partir dali, com essas mudanças de hábitos que eu deveria ter, alimentar, mudança de hábito de ter uma atividade física diária para conseguir controlar a diabetes melhor, foi o que causou a mudança dentro da família. E aí meus pais, por exemplo, se sentiram culpados pelo fato de falar, e agora, né? Quando se fala de diabetes, você vê fotos na internet, você vê, enfim, história de muitas pessoas que tiveram diabetes lá atrás, em que você fala de cegueira, você fala de amputação, você fala que você não pode se machucar, você não pode, então tudo não pode, né? Então imagina você falar para uma pessoa, para um jovem de 19 anos, que você tem que parar de fazer tudo, mas na verdade não é parar de fazer tudo. Hoje, em 2021, a grande diferença é isso, que na verdade a diabetes só me fez eu mudar os meus hábitos, e trazer hábitos bem mais saudáveis do que eu estava tendo. Entendi.
e para o Alexandre chegar ao Alexandre atleta? Porque você disse que já praticava atividades físicas quando jovem, né? Mas o que chegou e o que te levou a ser quem você é hoje dentro do esporte? Na verdade, eu acabei encontrando no triatlon o estilo de vida do triatlon, que eu chamo de estilo de vida, não falo mais só do esporte do triatlon, mas o estilo de vida, porque ele conseguiu forçar, o triatlon que me levou aos hábitos que eu deveria ter, que eu tenho que ter saudáveis para ter e manter a diabetes. Então, por exemplo, antigamente eu não acordava 4h30 da manhã para fazer um pedal de 2 horas. Então, você falar para uma pessoa que 4h30 da manhã você tem que acordar para fazer um pedal de 2 horas, porque exatamente tem que encaixar no seu dia tudo aquilo que você vai treinar para fazer uma prova de triatlo. Então, além do treinamento, muito cedo, 4h30, de casar isso com o trabalho, porque eu não vivo vamos falar, não é o Alexandre atleta, né? Eu trabalho com outra... Eu sou formado, outra área, né? Sou formado em engenharia, né? Então, hoje eu estou no mercado de trabalho, mas para conseguir encaixar os treinos que o triatlo exige, para fazer uma prova de triatlo, que aí eu vou contar um pouco do que aconteceu agora em outubro de 2021, que aí faz sentido da gente estar aqui, acho que teve bastante expressão, que eu me tornei então o primeiro atleta brasileiro com diabetes e o segundo no mundo a realizar um ultra triatlo. Então você tem que mudar os seus hábitos. E essa é a questão, né? Então o triatlon, o estilo de vida triatlon me levou a isso. Acho que toda pessoa, eu hoje sou suspeito de falar isso, mas eu acho que toda pessoa deveria ter um estilo de vida de triatlon. Ale, como mãe, eu vou te perguntar, você disse que os seus pais se sentiram um pouco culpados por você ter diabetes. Imagino até o desespero. E agora, né? Como é que, como pai, como mãe, como é que nós vamos agir? Um jovem, né? Para manter, porque tem que se cuidar, não pode isso, porque é cheio de não podes. Mas assim, quando você falou para os seus pais que você ia começar a pedalar, como é que eles reagiram? Eles não se preocuparam, não ficaram, não, você não pode ir? Como é que foi essa reação deles? Acho que não só o pedalar, mas tudo, né, levava preocupação, né? Porque quando você fala de casos de diabetes, você tem a hipoglicemia e a hiperglicemia, né? Quando a gente fala de hipoglicemia, é quando realmente você acaba perdendo um pouco da consciência, né? Que é o excesso de insulina dentro do corpo. Então você perde a consciência. Então eu saía para um pedal, por exemplo, na Anchieta ou numa estrada no Brasil, você poderia ter um risco de apagão que outra pessoa, uma pessoa normal não teria. Mas isso, na verdade, são aprendizados. Eu falo que hoje a diabetes não é que não pode. A pessoa tem que aprender. Uma pessoa com diabetes, ela vai aprender a lidar com a diabetes. E essa forma de aprender não tem melhor forma do que a experiência em si. Então, para os meus pais, mudou muito. Se mantinha a preocupação, sim, mas eles viam que a evolução da forma com que eu tratava a diabetes é o que fez eles acreditarem, confiarem um pouco mais de que a diabetes, na verdade, me fez mais forte e não me trouxe alguma limitação. Cara, isso é demais. Te fez mais forte. E aí que tá, gente, porque eu também adquiri agora diabetes depois da Covid. Eu tive Covid e depois que eu fui fazer os exames, em 2020 eu adquiri a Covid, e quando eu fui fazer os exames, depois que eu estava bom, fui fazer uma bateria de exames, o médico diagnosticou que eu estaria com diabetes. Como assim? É pré-diabético? Não, você é diabético, desencadeou devido à Covid. E aí eu tive que também mudar meu estilo de vida, eu tive que mudar minha alimentação. E eu amo pedalar, comprei uma bicicleta, começamos a pedalar. E assim, claro que eu não sou um atleta como você. Tá bem longe disso. Estou muito longe disso. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Por que você foi para o esporte, para esse esporte? Mas é depois, no próximo bloco. Hoje eu tenho uma dica muito especial para você. Você que gosta de artesanato, você que gosta de pulseiras. Eu tenho uma dica para você. Coloridos. Olha essa maleta. Olha só quanta coisa linda para você montar a sua pulseira, para você montar a pulseira, para você presentear. Você que gosta de artesanato, você que passou o Natal e esqueceu de comprar o presente para aquela amiga que gosta de fazer pulseiras, essa é a dica para você. Coloridos. Entra lá no Instagram, Colorido Lojas, tem várias dicas lá de como montar a sua pulseira, tem dicas das maletas também para você adquirir. Entra lá, corre lá, não perca tempo. Vai lá.
Olá, estamos de volta aqui no nosso programa, entrevistando o Ale Paiva, o atleta diabetes. E eu terminei o primeiro bloco fazendo uma pergunta para o Ale. Por que você foi para o esporte? Na verdade, o esporte já estava na minha vida já antes de ter a diabetes. Então, o esporte me trouxe muitos aprendizados antes mesmo da diabetes. E aí, na verdade, o que acabou levando ao esporte, a continuar no esporte, é a sensibilidade, a diferença quando eu pratico o esporte, a sensibilidade à insulina. Então, hoje eu preciso de muito menos insulina praticando esporte. Certo. E essa para quem não entende do diabetes, na verdade, a quantidade de insulina que a gente tem que ter no corpo e qual é a diferença de a pessoa praticar um esporte e isso ter um resultado ruim? Na verdade, o que acontece é que você acaba consumindo a glicose do corpo com a atividade física. Certo. Então, isso faz com que a gente elimine de alguma forma a glicose do corpo com a atividade física. Então, se você for uma pessoa que não pratica atividade física, consequentemente, você vai ter uma diabetes mais alta, que a turma fala que na verdade não é diabetes mais alta, mas é uma glicose, um índice glicêmico muito mais alto do que uma pessoa que pratica atividade física. E existem pessoas até que estão praticando esportes e podem achar que não tem diabetes e tem alguns sintomas. Você pode falar algum deles, Ale? Com certeza. Tem pessoas normais que levam, por exemplo, a hipoglicemia, que a gente comentou aqui sobre o apagão, né? Tem algumas reportagens já que saíram e algumas matérias de acidentes de trânsito mesmo, de uma pessoa apagar de frente para o volante. Que é a hipoglicemia que muitas pessoas, quando a gente fala de pressão alta, pressão baixa, a pressão acho que está muito mais no dia a dia das pessoas, mas também pode acontecer uma falta de açúcar no sangue, uma falta de glicose no sangue, que leva à hipoglicemia. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu, já aconteceu. Conta pra gente. A hipoglicemia, na verdade, acontece principalmente durante treinos muito duros, né? Que a gente fala dos treinos mais duros quando chega próximo de uma prova. Então, por exemplo, já chegou a ponto de eu desmaiar, eu ter exatamente uma confusão mental e logo depois da confusão mental eu desmaiar, apagar. Isso não foi durante um treino, mas foi no dia exatamente porque eu apliquei a insulina e depois de aplicar a insulina com a sensibilidade muito mais alta, por eu estar praticando uma atividade física, vamos falar, de forma dura, e aí eu ter essa confusão mental e esse desmaio. Ale, você chegou ao triatlon, né? Você tem uma história construída nesse ano, construída na verdade ao longo aí de treinamentos, mas que se caracterizou esse ano na prova do triatlon que aconteceu em Paraty. Em Paraty, Rio de Janeiro. Para você chegar no triatlon, você já foi direto para esse tipo de competição? Como é que... Porque assim, a gente tem jovens que estão... Qual foi o caminho? Porque a gente tem jovens que estão nos assistindo e acham que tudo é muito difícil, né? Mas tem que ter um treinamento, tem que ter uma rotina. Queria que você contasse qual foi o primeiro esporte que você começou a praticar a nível de competição mesmo. Como é que foi essa caminhada? Eu comecei a nadar com 3 anos de idade, né? Então, aquele medo da minha mãe, por exemplo, de me afogar na piscina, vamos eliminar. Então, eu comecei com 3 anos de idade a natação e logo depois, aos 15 anos de idade, eu fui fazer minha primeira prova de 10 quilômetros. Inclusive a TV Tribuna, né? Os 10 km da Tribuna. Então, logo depois dos 10 km da Tribuna, eu só fui comprar minha bicicleta em 2017. Porque é caro. Exatamente. Eu vou falar uma coisa para vocês. É caro. É caro. É um investimento alto, para você. Eu falaria que é um investimento para a saúde, porque realmente pedalar acabou sendo uma paixão, se tornou uma paixão logo depois da compra, né? Olha, eu vou falar para você. Pra mim, cara, pedal pra mim é o meu esporte favorito. Porque eu não sei, eu sou perna de pau, não sei jogar bola. Então... Eu tentei jogar bola também, Adriano, mas eu escolhi a bicicleta. Não, bem mais fácil. Bem mais fácil. Então, o pedal, eu fui ter contato mais no pedal, na parte de competição, em 2017, quando eu fui fazer minha primeira prova de triatlon. Eu fiz minha primeira prova de triatlon. O triatlon, enfim, para quem não conhece, é um esporte, na verdade são 3 esportes, né? É a natação, o pedal e depois a corrida. Isso de uma vez. Então eu comecei no short triatlon, ou seja, no triatlon mais curto que existe, que nadava 750 metros e depois pedalava 20 quilômetros e corria 5 quilômetros. Esse foi o meu primeiro triatlon, em 2017.
E qual foi a colocação? Na verdade, eu perdi. Eu não cheguei nem no pódio, viu, Adriano? Começa assim, isso é importante falar para as pessoas. Não, eu não cheguei no pódio e uma coisa que eu fiquei, assim, não é que eu fiquei indignado, mas eu queria entender por que eu não cheguei no pódio. Tinha 5 pessoas lá no pódio e eu não estava. Aí eu fui perceber que a grande diferença, na verdade, é o treinamento. Não existe... O diferencial. O diferencial, não tem segredo, né? Aquela pessoa que treina mais, se dedica mais, é aquela pessoa que vai estar sempre à frente, sempre vai estar no pódio. Seja ele no esporte, seja ele em qualquer lugar, né? Então, ali eu percebi que, claro, eu gostava do esporte, além da paixão em si pelo esporte do triatlon, que eu acabei tendo na primeira prova que eu fiz, eu percebi que eu tinha que gastar mais energia, e a forma de gastar mais energia era treinando mais. Então, em 2017, fiz esse short triatlon, e em 2018 eu fiz meu primeiro triatlon olímpico, que é o dobro dessa distância que eu acabei de falar. Então, 1.500 metros de natação, depois 40 km de pedal e 10 km de corrida. Tudo num único dia? Tudo direto. De uma forma, você sai do mar, já vai para a sua bicicleta, pedala e depois sai da bicicleta e vai correr. E aí foi em 2018. Em 2018 eu já consegui a primeira colocação. Antes disso, até a sua primeira colocação, quero que eu entenda uma coisa aqui. Seus pais, cara, qual foi a importância dos seus pais? E, por exemplo, se eu fosse seu pai, eu ia falar, você é louco. Como que foi? Foi seu pai Calma, que essa história de loucura ainda vai longe, que eu vou te contar onde vai chegar. Tem mais coisa. Que o meu pai, na verdade, nesse momento ainda ele achava que eu não era louco. Mas ele foi achar agora em outubro de 2021. Você é louco. E aí, logo depois que eu fiz esse primeiro olímpico, eu percebi que eu poderia mais. Então eu vi, além da paixão pelo triatlon, de ver que eu estava me dedicando e que estava trazendo resultado, eu fui para o primeiro Ironman. Então o Ironman, que é uma prova também com muito mais tempo, né, de dedicação durante a prova. Então você nada 3.800 metros, pedala 180 quilômetros e depois corre 42 quilômetros, uma maratona, aí você vai para o Ironman, que aí eu fiz em 2019. Em 2019 eu já tive, além da conquista no Ironman, que foi o 5º colocado na prova, eu já tive outros resultados fora. Que aí o resultado foi, por exemplo, ser indicado como atleta do ano SBD, da Sociedade Brasileira de Diabetes. Oh. Que aí começa todo o projeto na questão com a diabetes. Até então era tudo performance, era tudo Alexandre, e aí começa a enxergar um outro mundo. De repente mudou. Houve um boom. Foi isso que aconteceu? Exatamente. Que, assim, foi eu entrei um pouquinho na realidade, não da diabetes Alexandre, mas da diabetes Brasil, diabetes pais, diabetes filhos, diabetes... Então, isso começou a abrir um pouco mais a minha mente na questão de que a gente vive numa comunidade. Então, se eu conseguir tratar diabetes, se isso foi uma receita para eu conseguir tratar diabetes e trazer, por exemplo, a questão da diabetes me fez mais forte, vou replicar essa receita. Eu vou trazer para outras pessoas e falar que é possível. E você também anula aquele mito de que a pessoa diabética é uma pessoa doente e não pode fazer nada. Na verdade, ela pode praticar atividade física e virar um atleta profissional, que hoje você é um atleta profissional. Hoje eu faço competições na forma amadora, mas o que mais me fez nessa questão vamos falar, de trazer para as outras pessoas, eu vi meus pais, foram as primeiras pessoas que eu vi que realmente ali tranquilizei eles de que a diabetes não foi limitação. Então, a partir daí que eu comecei a falar, não, eu tenho que trazer isso para outros pais também, para os outros filhos. Então, no Ironman já começou a esclarear muito bem para mim, e aí acabou tendo muito mais repercussão, foi nesse ano, em outubro de 2021, que aí é o Ultra Triathlon. Então, Ale, você falou assim, você faz de forma amadora, porque você não é uma equipe com patrocínio, você tem uma equipe de amigos que te ajudam, né? Exatamente. É familiares e amigos. Como é que funciona essa sua equipe que vai com você para as provas? Mas você vai responder no próximo bloco. Ale Paiva com a gente. Hoje eu quero fazer um convite especial para você. Um convite assim como o nosso programa que vai tocar no seu coração. Eu queria te convidar a ir nos encontrar aonde, pastor? Igreja Casa do Pai. Ali é verdadeiramente um lar, onde você vai encontrar paz, onde você vai encontrar oração, onde você vai encontrar aconselhamento e também nas nossas redes sociais.
você pode acompanhar a Igreja Casa do Pai no YouTube, Igreja em Células Casa do Pai, e também em nosso Instagram. E Casa do Pai. Isso mesmo. Participe, entre lá, faça umas visitas e ali você vai encontrar tudo aquilo que você precisa para a sua alma e para o seu espírito. Vem ver. Seja bem-vindo. Igreja em Células Casa do Pai. Estamos de volta e eu perguntei para o Ale como é que é esse trabalho de equipe, esse pessoal que está ali apoiando. Queria que você falasse um pouquinho desse apoio e já aproveitasse e falasse também para a gente sobre essa ultramaratona aí que você participou, como é que foi esse preparo, a ajuda das pessoas, para você chegar ao vice, né? Tá ali no pódio, como você sempre almejou. Foi, na verdade, hoje o investimento é totalmente pessoal, né? Então hoje eu trabalho com a engenharia, né? Sou engenheiro, formado engenheiro, e aí todo o investimento é do meu bolso. Então, claro, a gente conta com os amigos na questão, por exemplo, da prova do Ultra Triathlon. O Ultra Triathlon é uma prova de triatlon também, então ela tem as 3 modalidades, só que ela é realizada durante 3 dias. Então, o primeiro dia, por exemplo, eu tive que nadar 10 km e pedalar 145 km. E no segundo dia, pedalar 276 km. E no terceiro dia, correr 84 km. E para isso, eu fazia tudo sozinho. Mas sozinho com uma equipe de apoio por trás. Que aí eu levei os meus 3 amigos exatamente para me apoiar na questão de alimentação, de hidratação durante todo o percurso da prova. Na prova, eles te dão, os organizadores, eles te fornecem um apoio, uma segurança dentro da estrada, porque essa prova aconteceu na estrada de Paraty para Ubatuba e Paraty para Angra dos Reis. Então, eles fornecem um apoio que é um policial rodoviário federal para cada atleta, que no total foram 20 atletas. Interessante. Interessante isso. Ale, quero falar uma coisa, perguntar algo para você também. Esse boom mudou a sua vida, hoje você tem seguidores, pessoas, você está incentivando pessoas, crianças. Fala um pouquinho disso. Acho que o Ultra Triathlon me fez abrir mais ainda a cabeça do que a gente estava falando, né? Do tal do boom, né? Na questão, quando a gente fala boom, a gente é uma mistura de emoções, tanto por minha parte como para as outras pessoas que têm com diabetes. Para mim, ficou muito claro durante o Ultra Triathlon que eu só cheguei no final onde eu cheguei, que é inclusive a primeira frase quando eu chego e passo pela linha de chegada, é exatamente de falar para os meus pais de que eles não deveriam se sentir culpados jamais pelo fato de eu ter diabetes. E que muito pelo contrário, que a diabetes me fez mais forte. Então essa era a principal mensagem, o que me fez ter tanta disciplina e determinação para chegar no Ultra Triathlon. Talvez, se você não tivesse a diabetes, talvez você acha que chegaria onde você está hoje? Eu imagino que não mudaria tanta coisa na minha vida do jeito que eu mudei para chegar onde eu cheguei. E aí eu falo onde eu cheguei porque, na verdade, é um meio. O Ultra Triathlon não é que eu cheguei, não foi a minha linha de chegada, porque para mim dali começa outros projetos, começam outros objetivos, que é exatamente desse vínculo, principalmente entre crianças e pais, crianças com diabetes. Eu passei por alguns ambulatórios em São Paulo, passei em alguns ambulatórios em Santos, para conversar exatamente com pais e mães que têm filhos com diabetes com 3 anos de idade, com 4 anos de idade. Onde todo aquele diagnóstico, aquela questão de impacto de você entender que acabou de ter um filho ou uma pessoa da família com diabetes, de poder tratar isso com calma. De falar, não, gente, está aqui, eu estou aqui com 31 anos de idade hoje, primeiro atleta brasileiro com diabetes, segundo no mundo a realizar um Ultra Triathlon, e é possível sim. Que é uma das frases que eu levei para o Ultra Triathlon. Exatamente na minha camisa eu levava que tudo é possível com bons hábitos. Que ótimo. Que história, né? Que história linda. Os projetos. O que você tem agora para dizer assim, os projetos? Eu acho que depois que você chegou no topo, nos top... não tem mais aí que eu tenho certeza que ele quer. Não, você vai chegar, cara, você vai alcançar muito. Eu tenho certeza disso, né? E quais são os projetos? Tem os projetos pessoais, os projetos de continuar no triatlon, os projetos de continuar controlando a glicemia com o próprio triatlon, o estilo de vida do triatlon. E agora começou a surgir alguns projetos, eu falo projetos sociais, exatamente porque agora começa esse trabalho de divulgar o título. O título foi para mim, para minha família,
mas também pode ser divulgado para inspirar outras pessoas, principalmente outras crianças, outros pais, mães ou pessoas até sem diabetes. Porque para mim o que o esporte fez para mim na minha vida, eu acho que tem que chegar em outras pessoas, porque pode mudar a vida sim. O esporte, ele te traz disciplina, ele te traz determinação, ele te traz foco, ele te traz boas amizades, ele te traz um suporte familiar, ele te traz... Acho que o esporte só tem a agregar valor de forma boa. É um meio, sim, é um caminho que seja uma pessoa com diabetes ou sem diabetes que deve seguir para conseguir ter uma vida saudável. E se alguém quiser uma palestra do Alê, quiser entrar em contato com você, por onde? Instagram hoje é a principal rede social que eu deixo disponível minha página, @atleta-com-diabetes. Hoje eu tenho uma página, sim, uma página eletrônica no site, atletacondiabetes.com.br e, na verdade, e por telefone também. Mas eu estou exatamente agora juntando um pouco dos cacos do que eu acabei de criar, né? E cacos mesmo, porque a prova de ultratriatlon ainda estou me recuperando da prova. Foram 515 quilômetros. Você sofreu, como foi o desgaste físico? Conta pra gente assim, esse sofrimento realmente na parte física. A palavra, acho que não cabe o sofrimento, mas cabe sim, vamos falar, um desgaste muito alto, principalmente mental. Mas o que fez exatamente eu chegar na linha de chegada foi a questão de colocar na minha cabeça que eu tinha que mostrar para os meus pais, não se sintam culpados. Não, aqui a diabetes é muito pelo contrário, não é limitação. Então isso o mental estava muito bem preparado. Agora o físico é muito treinamento, né? Treinar 20, 25 horas por semana até chegar lá. Você falou muito dos seus pais. Dá para notar que você achava que essa culpa, você fala, cara, eu nasci e meus pais se sentem culpados. Hoje você superou isso, dá para perceber pela sua fala. E agora você quer provar para quem? Que as pessoas podem vencer, mesmo com... Não, pode nem ser diabetes, mas com qualquer outra doença, uma deficiência. Você quer mostrar para quem? Meu foco maior são crianças. Que ótimo. Crianças. E poder mostrar para famílias que o esporte muda. O esporte muda e traz bons resultados. Que show. Muito legal. A gente teria muita coisa para conversar, para falar... Mas, como o Ale falou, tem o Instagram dele, tem lá a rotina de fotos das provas, né, das competições, de treino, né, Ale? Tem bastante coisa no Instagram dele lá para você conferir, para você olhar. Só queria que você falasse de novo, qual o título que você tem hoje? O título? Hoje eu sou vice-campeão em ultratriatlon, primeiro atleta brasileiro com diabetes e segundo no mundo a realizar um ultratriatlon. A próxima prova qualquer? Ironman Brasil 2022. Estamos contigo lá. Estamos na torcida. Olha, gente, vai lá na rede social então, vamos seguir o Alê. Entra na página dele que ele falou. Vamos divulgar, vamos ajudar aí, que esse cara aqui é o cara do bem. E aqui, queremos presentear hoje ele aqui, a Via Fato, tá presenteando você, cara, tá? A Via Fato aí fazendo aí também, para você usar aí. E fica à vontade. Muito obrigado, cara. Subindo no pódio, nasci para vencer também aqui, ó. Um prêmio já para casa. Obrigado, Adriano. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Nosso programa aqui tem esse intuito de dizer para você que há jeito para tudo. Não há impossível para aquele que crê. E eu quero dizer aqui pro Ale hoje, você nasceu para vencer. Parabéns. Obrigado por essa entrevista. Tchau, tchau, gente. Quem não gosta de andar na frente? De pisar fundo na direção dos sonhos? De seguir no caminho das conquistas? De cruzar a linha de chegada da felicidade? E ter o privilégio de viver momentos? Seja cliente Alberg. Você investe em momentos e a gente cuida do resto.